Bom dia, feliz sábado a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje é 18 de janeiro de 2025 e o texto para reflexão desse sábado se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Um texto bastante intrigante e um texto muitas das vezes mal compreendido por grandes massas da cristandade. Um texto mal compreendido. Quando o texto traz a expressão maldição da lei, muitos dizem, acham que a lei é maldita, que a lei foi abolida, que a lei não tem mais o seu valor, que ela perdeu a vigência, nada disso. Quando que disse maldição da lei, é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual que é a exigência da lei? A exigência da lei é a morte e a morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pecado é a transgressão da lei. Nós, seres humanos, miseráveis pecadores que somos, nós que pecamos. Mas Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia e seu amor para conosco, tomou o nosso lugar e nos resgatou da maldição da lei, ou seja, nos resgatou da morte eterna, fazendo-se maldição em nosso lugar. Pegou o lugar que era nosso. A morte que cabia a nós, Cristo tomou sobre si. Por isso, quando fala nos resgatou da maldição da lei, a maldição da lei é a morte eterna, que nós, seres humanos que pecamos, que devia sofrer, porque nós que pecamos, Cristo tomou sobre ele para poder nos resgatar e nos salvar. É isso que o texto está querendo dizer. Ou melhor, é isso que o texto está dizendo. Quando fala maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, o que o texto está querendo dizer quando fala maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro? Veja bem, a morte de cruz, ou seja, a crucifixão, era uma pena de morte infligida pelos romanos aos maiores criminosos que existiam naqueles dias. Por que Cristo sofreu essa morte? Se Cristo era um ser perfeito, um ser que nunca pecara, um ser puro, Cristo sofreu em nosso lugar, nós que merecíamos essa morte. Que possamos a cada dia viver de acordo com a vontade de Deus, que possamos a cada dia aceitar essa graça salvadora em nosso lugar, que podemos aceitar essa graça salvadora em nosso favor, melhor dizendo, de Deus para conosco, e possamos ter fidelidade para com nosso Deus, porque a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, e que possamos aceitar essa graça e viver consoante a ela cada dia, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Tenha um sábado abençoado sob a graça e a proteção do nosso Deus. Amém? Deus seja louvado. Um abraço a todos e até mais.